Bom, pessoal, bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão? Vou compartilhar aqui a tela, peraí. Beleza. Então, pessoal, só para vocês verem que eu estou postando aqui no Classroom, deixa eu mostrar aqui, postei a aula da semana passada e o arquivo, né, .py, daquela questão que a gente resolveu na sala, né? Que ó, tem a aula 2, que é sobre variáveis, né, que a gente viu. E a questão 2 a primeira questão da aula que a gente resolveu aqui, né, que é esse aqui de média, tá? Aí vocês podem pegar esse exercício, rodar na máquina de vocês, ou tentar fazer e depois comparar, tá? Essa semana, quando eu for postar a aula, eu vou postar junto com uma questão, uma atividade para vocês tentarem resolver ao longo da semana, beleza? Um desafio, tipo, meio um pequeno projeto aí, beleza? Então, o que a gente vai ver hoje, pessoal? Hoje a gente vai ver estruturas condicionais, beleza? Bem parecido com o que a gente já viu, só que no app Inventor, né? A gente tinha o if, else, que é o se ou se não, e a gente vai ver como que a gente representa isso no Python, beleza? Se der tempo, a gente dá uma olhada também em estruturas de repetição, tá? Mas senão a gente deixa para a próxima aula. Tranquilo? Então, só relembrando aquele esquema que eu falei para vocês, vocês podem abrir aqui, ó, Python, tá? Python IDLE, tá? Na próxima aula a gente ainda vai usar ele, mas depois eu vou mostrar um vídeo para vocês ensinando a instalar o PyCharm, tá? Que a gente vai usar para, enfim, para programar, porque ele é uma IDE mesmo, não uma IDLE, que nem esse aqui, tá? E aí a gente vai conseguir programar muito mais fácil, vocês vão ver a diferença. Aí lembrando, pessoal, vocês podem fazer o seguinte, ó. Vocês estão com quem está no computador, você aperta o botão Windows e a setinha para a esquerda, que ele divide a tela no meio. E aí vai ficar a apresentação de um lado, e aí você vem aqui dele e dá o Windows setinha para a direita que ele vai dividir aqui também, ó. Vou abrir aqui. Aí a tela fica dividida no meio, você consegue acompanhar tanto a aula que eu estou escrevendo, quanto ir fazendo aqui do lado, né? Para ficar mais fácil, não ficar mudando de tela toda hora. Uma dica aí para vocês. Beleza? Então, deixa eu abrir aqui só para usar de lousa. Então, pessoal, o que são estruturas condicionais? Vem da palavra condição, né? Claro. E toda condição, ela depende de uma coisa que a gente chama de expressão lógica, beleza? Aí eu pergunto para vocês, o que é uma expressão lógica? Então, olha só, prestem bastante atenção porque isso aqui vai servir para todo o resto do curso. Uma expressão lógica é toda e qualquer frase ou, enfim, condição que ela só possa ter dois valores possíveis: verdadeiro ou falso. Pode pensar que é uma pergunta, né? Vocês estão conseguindo ver aí porque no meu celular não está atualizando. Deixa eu mudar para 4G. Está aparecendo aqui. Vocês estão conseguindo ver, pessoal, o que eu estou escrevendo aí? Ou tá travada a tela? Tá travada a tela. Putz, sério mesmo? Caramba, velho. Se eu abrir os arquivos Eu tô não vendo chegou. aqui. Deixa eu desconectar e conectar de novo, ver se volta. Eu tô escrevendo aqui. Aí, beleza, deixa eu... Tá, continuando. Então, uma condição
ela é uma expressão lógica que vai sempre me retornar verdadeiro ou falso, né? E aí travou de novo. Caramba, é difícil. Então, por exemplo, eu posso fazer uma pergunta e se a resposta para essa pergunta for verdadeiro ou falso, né? Se a resposta para essa pergunta puder ser verdadeiro ou falso, eu tenho uma expressão lógica, né? Bora começar com uma coisa simples. Por exemplo, se eu escrever aqui laranja. Primeiro, se eu escrever só isso aqui, laranja. Isso aqui é uma expressão lógica? Eu consigo dizer se é verdadeiro ou falso isso aqui? Só essa palavra, laranja. Eu consigo dizer? Se eu falar só laranja, não tem como você dizer que ela é verdadeira ou falsa, né? E não faz nem sentido isso. Agora, se eu colocar aqui do lado, laranja é redonda. Eu consigo responder isso aqui com verdadeiro ou falso, né? Então, isso aqui pode ser considerado uma expressão lógica. No caso, é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Laranja é redonda, beleza. Outro exemplo, limão é azedo. É uma expressão? É uma expressão lógica. Por quê? Porque posso ter verdadeiro ou falso, né? Por exemplo, outro tipo de expressão lógica que eu posso usar aqui é... Posso colocar aqui, por exemplo, que 3 é maior que 5. Ou, usando a matemática, né? Os símbolos matemáticos, posso falar isso aqui. Você pode interpretar ele sempre como uma pergunta, né? E quando você transforma eles em pergunta, você descobre qual é a resposta. Você consegue ver qual é a resposta. Então, se eu falar laranja é redonda, beleza, é uma frase, né? Uma afirmação. Mas aí, uma expressão lógica está mais perto de uma pergunta, entende? Então, seria a laranja é redonda? E a resposta é verdadeiro ou falso, né? Nesse caso, verdadeiro. Aí aqui, 3 é maior do que 5? Não, né? Então, falso. Então, as expressões lógicas são basicamente perguntas, né? E essas perguntas têm que ter como resposta verdadeiro ou falso. Só pode ter essas duas opções. São como perguntas de sim ou não, né? Perguntas de sim ou não só podem ter duas respostas, sim ou não. Mesma coisa para expressão lógica, só pode ser verdadeiro ou falso. Beleza? E aí eu tenho uma outra coisa que se chama operadores lógicos. Operadores lógicos. Agora isso aqui é importante, tá? Muito importante. O que são os operadores lógicos? São operadores que a gente tem em praticamente todas as linguagens de programação que a gente utiliza para realizar operações com essas expressões lógicas, né? Com essas condições. E a gente tem vários, mas os principais são esses. Os três principais. Entende? E, em português, né? O OR, em português é ou, e o NOT, em português é o não, né? Beleza? E aí, como que funciona isso aqui, né? Bora imaginar uma situação. Imagina que as aulas presenciais já voltaram. E aí tá todo mundo feliz de volta na escola, corona acabou. Uhul, todo mundo feliz na escola de novo. Beleza. Vou pensar um personagem fictício aqui que não tenha o nome de vocês aqui.
O João. Esse aqui é o João, desenhar ele aqui. O João, ele é apaixonado por essa menina aqui, que estuda na mesma escola que ele, na mesma sala. Ele é apaixonado por ela. Aí, certo dia, ele fica doente, né? Ele fica dodói. Mas aí ele pensa o seguinte, pô, amanhã eu tô pensando em faltar. Mas aí ele monta uma expressão lógica na cabeça dele para decidir, né, para tomar uma decisão se ele vai faltar ou não. Então ele faz o seguinte, ele tenta tomar a decisão usando o E primeiro, beleza? Tenta tomar uma decisão usando o E. O que que ele faz? Como ele está doente, né? Monta a seguinte estrutura lógica na cabeça dele. Eu vou para a aula amanhã se eu estiver melhor e se a fulaninha for. Fulaninha é a menina que ele é afim. Então ele só vai para a aula se ele melhorar da gripe e se a fulaninha for. Beleza? Então, o que que ele faz? De manhã ele acorda, né? Vou ter uma expressão lógica aqui. Primeira expressão lógica que eu vou chamar de A. Ele acorda e, sei lá, mede a temperatura dele, vê se ele tá se sentindo bem ou com dor de cabeça, enfim. Essa expressão lógica aqui é João melhorou. Essa é a expressão lógica que a gente tem aqui. Isso é uma expressão lógica? É, né? Se fosse só João, não ia ser. Mas João melhorou da gripe? Pode ser uma pergunta, né? João melhorou da gripe? Sim, é verdadeiro. Ou não, não é verdadeiro, né? Então, verdadeiro ou falso. E a segunda expressão vai ser a seguinte. De manhã ele liga para fulaninha e fala: Fulaninha, só para saber, assim, né? Nada não, mas você vai para aula hoje? Só para saber. E aí, ela vai responder, né? Ela vai responder sim ou não. Não tem como ela ir meio para aula. Ah, eu meio vou para aula. Não tem como ela ir metade para aula, né? Então, ou ela vai ou ela não vai. Só tem essas duas condições. Então, a fulaninha vai para aula. Eu vou botar só vai aqui para não ocupar muito espaço. Então, a gente tem nossas duas expressões lógicas aqui. João melhorou e a fulaninha vai. Opa, mais uma. Então, isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso também, né? A gente vai montar uma coisa agora aqui que se chama tabela verdade, tá? Que é o seguinte, eu vou botar as minhas duas expressões lógicas aqui, A e B, e aí a gente vai ter o nosso resultado, né? Que, enfim, o nosso resultado é o João vai para aula ou não? É verdadeiro ou falso, né? Então bota aqui, o João vai. Beleza. O que que ele falou antes dele dormir no caso do E? Ele falou: eu só vou para aula se eu melhorar, né? Se isso aqui for verdadeiro e se a fulaninha for. Se isso aqui for verdadeiro, né? Então, se ele, bora colocar aqui, vai pegar a pior condição, né? A pior condição, ele não melhorou e a fulaninha não vai. Que é falso e que é falso. O João vai? Vou saber de vocês. Bora, cadê? Quem responda? Verdadeiro ou falso aqui? Ele vai ou não? Não. Não, exatamente. Não tem porquê ele, né? Ele não melhorou, continua doente. E a bichinha aqui, ela, ela não vai. Então não tem porquê ele ir, né? Agora bora pensar em outra condição. Ele melhorou, ou seja, isso aqui é verdadeiro. Mas ele ligou pra fulaninha e ela falou: pai, você não vai não, você não tá afim de ir, não. Aí ela não vai. Aí ele vai pensar: putz, agora eu vou ou não vou? Mas aí ele tem que lembrar do que ele disse, né? Que ele falou que ele só ia pra aula se
ele melhorasse e se a fulaninha fosse. E se a fulaninha fosse. O problema é esse E aqui que ele colocou. Esse E que ele falou. Esse E só vai ser verdadeiro, só vai dar verdadeiro aqui quando as duas primeiras condições forem verdadeiras. Porque é um E. Então é só se ele melhorar e se a fulaninha for. Então aqui, ó, se ele melhorar, mas a fulaninha não for, é falso. Se ele continuou doente, mas mesmo assim a fulaninha vai, ele não vai também. Por quê? Porque ele falou E, beleza? Que ele só ia para aula se a fulaninha fosse e se ele melhorasse. Então, quando ele melhorar e a fulaninha for para aula, aí pensa, pô, agora sim, agora eu vou para aula. Então, no caso do E, eu só tenho verdadeiro no meu resultado se os dois casos forem verdadeiros. Beleza? É a única condição que eu tenho um verdadeiro aqui no E. Beleza? Então, quando eu tenho uma expressão lógica AND, ou o E, né, em português, só vai ser verdadeiro quando tiver verdadeiro e verdadeiro. Beleza? Deixa aqui. A gente vai fazer mais uma agora, porque o João ficou doente de novo. Esse bicho não usa máscara, não sabe se cuidar, né, não toma suco de limão. E eu vou botar aqui para resultado, tá? Em vez de João vai, para não escrever de novo, vou botar só o resultado. Mas vocês sabem que esse R aqui é o João ir ou não para aula. Aí ele ficou mais flexível, né? Ele falou o seguinte: amanhã eu só vou para aula se eu melhorar ou se a fulaninha for. Ou se a fulaninha for, né? Então, beleza, bora fazer o pior caso aqui, que é ele continuar doente e a fulaninha não ir. Nesse caso, fica bem claro, né, que ele não vai, porque não tem motivo para ele ir. Falso, falso, falso. Beleza? Falso ou falso é falso. Nem aqui no E. Falso e falso é falso. Mas aqui ele falou ou, né? Então, o que ele disse? Bora repetir. Ele vai para a aula se ele melhorar ou se a fulaninha for. Então aqui, se ele melhorar, mesmo se a fulaninha não for, ele vai para a aula. Por quê? Porque ele falou ou. Quando eu tenho um ou, se eu tiver uma das condições verdadeiras, o resultado é verdadeiro, tá? Então aqui eu tenho uma verdadeira, não importa se a outra é falsa ou não. O resultado é verdadeiro porque eu tenho aqui dentro um ou. Beleza? Ah, ele continuou doente, mas aí a fulaninha vai. O que ele pensa? Pô, vou pra aula. Tá certo ele? Não, porque ele tá doente, vai passar a doença para outras pessoas. Tá errado, João, seu babaca. Mas enfim, é o João. Foi o que ele falou lá, da decisão que ele tomou, né? Então, se ele não melhorou, tá doente ainda, mas a fulaninha vai, ele vai, por quê? Ele falou ou, tá? Um ou outro. Ou os dois, na verdade, né? Porque quando você fala um ou outro, você está excluindo quando os dois acontecem, né? Então aqui, se as duas coisas acontecerem, se ele melhorou, não tá doente mais, a fulaninha vai, ele vai também. Tem um tipo de ou que a gente chama de shor, que é o ou um ou outro, nada mais. Então, se esse aqui for verdadeiro, esse aqui for falso, verdadeiro. Se esse aqui for falso, se esse aqui for verdadeiro, verdadeiro. Se os dois forem verdadeiros, não rola, é falso. Tem que ser só um. Mas a gente está vendo o ou, tá? O ou, se um dos resultados for verdadeiro, basta que um dos resultados seja verdadeiro para que o meu resultado seja verdadeiro. Beleza? E o não é o mais simples de todos. Vai ser bem rapidinho, porque ele não é um operador lógico binário, né? Que opera com dois valores. Ele é um operador lógico unário, que a gente chama. Ele opera só com um. Então, se eu botar aqui, ó, o resultado. O que vai acontecer? Eu tenho duas condições para o meu A aqui, né? Verdadeiro e falso. O não, ele inverte. Então, João melhorou, né? É o meu A. Se é verdadeiro, é uma afirmação, né? João melhorou. João está melhor. Se eu colocar um não na frente, fica João... É melhor. Não, João está melhor, né? Aí reorganiza, fica João não está melhor. Ou seja, João não melhorou.
isso é falso, né? O A vira falso, vira uma afirmação falsa. E se o A for falso? O que é o A ser falso, né? João não melhorou. Em vez de eu falar não, João não melhorou, que ia ficar difícil de entender, a gente pode dizer o seguinte, que quando eu transformo isso aqui quando eu inverto, né, quando eu coloco não, essa expressão aqui se torna falsa, né, no geral. Então fica, é falso que o João não melhorou. Isso é meio confuso, né? Mas se é falso que ele não melhorou, então ele melhorou. Demora um pouco para entender isso, para pegar a manha. Mas se é falso que ele não melhorou, né? Então é uma mentira ele não ter melhorado. Se é uma mentira ele não ter melhorado, ele melhorou. Beleza? Então, foi só uma introduçãozinha a operadores lógicos para a gente entender bem aqui, que a gente vai usar um pouquinho. Beleza? Então, bora lá para o Python agora. Se tiverem alguma dúvida aí, vocês podem falar. Beleza? Então, senhores, aqui no Python, no IDLE, vou vir aqui em File, New File, né, para a gente abrir um arquivo novo. Ó, deixa eu ver aqui, deixar maior. Beleza. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Tem aquele nosso programinha que a gente fez bem no começo, né, lá no App Inventor, que era para verificar a maioridade, né, que ele tinha aquela estrutura condicional. Eu quero fazer algo parecido, só que a gente pode pegar aquele nosso arquivo das médias, né, e colocar agora uma condição nele, tá? Se vocês tiverem ele salvo aí, vocês podem baixar, né? Deixa eu ver aqui. Vou fazer o seguinte, para facilitar a nossa vida, porque a gente já escreveu isso, né? Não tem por que a gente ficar escrevendo de novo esse código. Para quem não tem um arquivo salvo aí, eu vou mandar o código aí no Classroom. No Classroom não, perdão, no Meet. Aí vocês só copiam e jogam lá no Python. Beleza? Que é essa aqui que a gente fez na aula passada. Eu não sei se vai ficar formatado, eu acho que não. Enfim, eu vou colar aqui. Ó, colei aqui, é gigante, né? Mas aí vocês fazem o seguinte, copia isso aqui e joga aqui. Beleza? Ele vai ficar direitinho. Só rodar aqui para ver se está tudo certo. Ok? Adicionar o Pedro. Deixa eu anotar um 5, anotar um 2. Beleza, tá funcionando. Tá mostrando a minha média aqui. Então façam isso, pessoal. Mandei o código aí pra gente não ter que escrever o mesmo código que a gente já escreveu antes, né? Porque eu quero botar uma nova funcionalidade, né? Imagina que o diretor da escola chegou para você e falou: pô, gostei muito do sistema que você fez, né? Só que eu preciso que você faça uma melhorinha nele. Preciso de mais uma coisa. Eu preciso que você mostre se o aluno está reprovado, aprovado ou de recuperação. Beleza? Aí você vai falar: beleza, paga mais, paga nós. Beleza? Aí ele vai dar dinheiro para você e você vai fazer. É assim que funciona. Mais ou menos. Então, copiem aí esse código, tá? Que eu mandei no Meet. Copiem ele todinho. Vem aqui no Python, no IDLE, abre um arquivo novo, né? Aqui é o File, New File. E você copia, ou melhor, você cola o que eu mandei aqui. Beleza? A gente vai fazer mais um módulo no nosso programa, mais uma parte do nosso programinha aqui. Beleza? Opa. Vou tirar esse comentário aqui que não preciso dele. Lembrando, pessoal, tudo que tá com esse joguinho da velha aqui é comentário, tá? Tudo isso aqui é comentário. Comentário, comentário, comentário. Então, se vocês quiserem apagar isso aqui, vocês podem. Não vai mudar nada no código, tá? A única diferença é que ele vai ficar um pouco mais desorganizado, tá? Então, seguinte, pessoal.
Bora fazer as coisas organizadas, né? Enter aqui. Eu vou comentar, né? Fazer o seguinte. Verifica se o aluno... A situação do aluno. Verifica a situação do... E verificar a situação do aluno aqui, né? Se ele está aprovado, reprovado ou... Acho que tá travando de novo, peraí. Desconectar e conectar. Beleza. Então, beleza. A gente vai ter o seguinte. Se o aluno tirou 3 ou menos, ou seja, a nota dele foi menor ou igual a 3, ele está reprovado. Beleza? Reprovado. Se ele tirou uma nota maior que 3, né? Claro. 3.1, 3.2, 3.3, mas tirou menos que 7. 7 tá bom. Tirou menos que 7. Opa. Se a nota dele for menor que 7, ele fica de recuperação. Beleza? Recuperação. E se ele tirou uma nota igual a 7 é maior, ou seja, maior igual a 7, ele tá... Poxa, saiu aqui a minha apresentação. Caramba, velho. Hoje tá difícil. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Poxa, que eu apaguei aqui, né? Vou comentar aqui pra gente conseguir enxergar bem. Dá bastante enter aqui para ter espaço. Vai ficar aqui em cima para vocês conseguirem enxergar melhor. Então, se a nota do aluno for, de novo, maior ou igual a 7, maior ou igual a 7, o aluno está aprovado. Se a nota dele for menor que 7 e maior que 3, ele está de recuperação. Se a nota dele for menor ou igual a 3, né? Perceba que a gente está preenchendo todos os casos, né? Se eu colocar só menor que 3, olha só que bizarro, né? Maior ou igual a 7. Bora pensar só com números inteiros, tá? Mas lembrem que tem os números quebrados no meio, né? Porque a gente está falando de nota. Maior ou igual a 7. A gente tem quais valores possíveis, né? Maior que 7 e igual a 7. Então, 7, 8, 9 e 10. Né? Pensando no cenário de nota aqui. Se for até 10, né? Então, 7, 8, 9, 10. Né? Beleza. 7, 8, 9, 10. Falta o resto para baixo, né? Menor que 7 e maior que 6. Maior que 3, né? Menor que 7. 6, 5, 4. Por quê? Porque não é maior ou igual a 3. Maior que 3. Maior que 3 é só o 4, né? Aí vai do 4 até o número menor que 7, que é o 6. Então, 6, 5, né? Vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vocês têm que prestar atenção para ver se vocês estão cobrindo todas as possibilidades, né? Então, essa primeira aqui, maior ou igual a 7. Igual a 7 ou maior. Beleza. Tô pegando tudo isso aqui. Aí depois, menor que 7 e maior que 3. Menor que 7 e maior que 3. Então,
o 3 não está incluso. Tá vendo? É maior que 3. Maior que 3 é o 4. O 7 não está incluso, é menor que 7. Menor que 7 é o 6. Então, eu só estou pegando esses três valores aqui que caem nessa condição. 4, 5, 6. Ah, o 7? Não. 7 não é menor que 7. É maior que 3, mas não é menor que 7. Então, não entra. Ah, mas o 3? Não. 3 não é maior que 3. 3 é igual a 3. Né? É menor que 7? É, mas não é maior que 3, então não entra nessa condição. Tá? Os únicos que entram nessa condição é 4, 5, 6. Por exemplo, o 4 ele é menor que 7, maior que 3. O 5 é menor que 7 e maior que 3. Acho que deu para entender, né? Então, beleza, a gente está pegando todos esses valores aqui. Falta 1, 2 e 3. Aí a última condição que eu vou botar é menor que 3. Menor que 3 ele reprova. Beleza, menor que 3. Entra o 3? Não, né? Por quê? Porque eu tenho só esses dois valores aqui. 3 não é menor que 3. 3 é igual a 3. Então, se a gente fizesse o nosso código seguindo essa lógica aqui, quando o aluno tirasse 3, nosso sistema ia dar pau. Por quê? Porque a gente não tem uma condição para essa possibilidade. Então, se o aluno tirasse 3.1, beleza, ele estava de recuperação. Se ele tirasse 2.9, 2.9 menor que 3, ele ficava de reprovado. Mas se ele tirasse 3 certinho, cravado, que em algum momento isso pode acontecer, né? Aí ia bugar o nosso sistema. Aí ia dar pau. Porque não tem condição para ele. Beleza? Espero que vocês tenham entendido isso também. Então a gente tem que colocar menor ou igual. Se for menor ou igual a 3, ele está reprovado. De cara. Beleza? Então bora lá. Vou clicar aqui. Vou fazer a nossa primeira condição. Tá? Se, né, a gente começa com o nosso queridinho if. Deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui. Deixa eu vocês lerem. Tá só um pouquinho, vou botar 22. Beleza. Se, beleza, a gente começa com esse if, tá? E a gente abre parênteses, tá? Abre e já fecha parênteses. Uma dica para vocês, né? Em vez de vocês abrirem parênteses, escrever e depois fechar, você faz o seguinte: abriu parênteses, já fecha. Que aí você só escreve aqui dentro e não vai esquecer de fechar, né? Não precisa ficar se lembrando de fechar. Já está fechado. Tá? Então já abre os parênteses aqui e deixa o cursor dentro do parênteses para você escrever a condição. Beleza? Então como que a gente vai colocar isso, pessoal? Né? Primeira condição é fácil. Né? Maior ou igual a 7. Então, se a nossa média for maior ou igual a 7, beleza? Se a nossa média for maior ou igual a 7. Isso aqui é uma expressão lógica, né? Vai me retornar verdadeiro ou falso. E dentro do if, dentro do se, eu só posso colocar condições. Só posso colocar expressões lógicas. Tá? Então, 2 pontos aqui. Beleza? E aí? Percebam que aqui no Python, quando eu dou 2 pontos, Enter, ele já joga... Caramba, verdade. Obrigado por avisar, hein? Beleza. Então percebam que quando eu boto 2 pontos aqui, o Python, quando eu dou Enter, né, ele já coloca um espacinho aqui. O que é esse espacinho? A gente chama de indentação, tá? Indentação. Que em outras linguagens de programação, tipo C, C++, Java, essa indentação ela serve só para organizar o código. Né? É só para organizar, para não deixar bagunçado, para eu saber onde fica cada coisa. Né? Mas aqui no Python ela é crucial.
tá? Ela é importantíssima. Ela não funciona. Não funciona se você não usar ela. Por quê? Em C, só para mostrar para vocês, em C, por exemplo, eu abro chaves, né? E aí eu sei onde começa e onde termina. No Python, não. No Python, ele não tem abrir e fechar chaves. A gente dá 2 pontos, Enter, e aí essa indentação, esse espacinho que ele dá aqui é o que define onde começa e onde termina o meu bloco de código. Tá? Então, tudo que eu colocar aqui com esse espacinho está dentro desse C. Todos os comandos que eu botar dentro desse espacinho aqui com a indentação vão entrar no meu C. Tá? Então, se eu fizer comando 1, comando 2, e aqui colocar um comando 3, o comando 1 e o comando 2 estão dentro do C. Mas o comando 3 está fora, tá vendo? Porque ele está sem indentação, ou seja, ele está no mesmo nível do C. Se ele está no mesmo nível, ele não está dentro, né? E aí, se eu quiser colocar esse comando 3 aqui dentro, o que eu faço? Eu aperto a tecla Tab, que está em cima do Caps Lock. Quando eu aperto a Tab, ele joga aqui para o lado. Beleza? E ele está dentro do C agora. Beleza? Então é assim que funciona os blocos aqui no Python. Tá? Beleza. Se a média for maior ou igual a 7, a gente vai printar o seguinte. A gente pode falar o nome do aluno. Situação, né? Situação. Mais reprovado. Deixa eu colocar a variável aqui, né? Situação igual a reprovado. Opa! Reprovado não, perdão. Aprovado. Beleza? Bora só testar essa condição aqui. Vamos lá. Ok. Aqui. Edgar. Só tirar o toque no meu celular aqui que tá vibrando. Beleza. Tá, Edgar aqui. Edgar tirou 7.4 e 8.2. Nome do aluno? 7.8. Beleza. Situação? Aprovado. Top. Funcionou. Vou rodar de novo aqui. O meu agora. 3 e 6.5. Minha média, 4.75. De acordo com a nossa lógica, era para estar mostrando a mensagem recuperação. Mas a gente não fez essa condição aí. Então, quando essa condição aqui for falsa, ele ignora e segue o jogo. Continua aqui, só que como não tem mais nada para executar, ele para, né? Mas aí a gente faz o seguinte. A gente vai fazer agora. No Python, como tudo é abreviado, hora de apresentar de novo. Meu Deus do céu, velho. Entrei? Tô voltando já. Preciso resolver esse negócio da minha internet, cara, que tá difícil, tá difícil. Difícil. Beleza, apresentar. Tela inteira. De volta. Então, mostrando de novo aqui, tirei 4.75. Falta a gente mostrar essa mensagem que o aluno tá. Que o aluno tá de recuperação. Tá? Em outras linguagens, a gente escreveria else if, ou seja, se não, se. Se isso aqui não for verdade, se isso aqui for verdade, faça isso. Mas aqui no Python é abreviado, a gente chama de elif, tá? Elif, else if, elif, uma palavra só. Ele juntou, né? Mas é se não se. Vou colocar outra condição aí, né? Por quê? Porque se eu botasse só assim, ó, se a média for menor que 7, range, eu vou mostrar depois. Para fazer a primeira condição, depois eu mostro.
Então, elif, tá? Elif, não precisa fechar, não precisa abrir aqui por enquanto, tá? Então, elif, se, né, se não se, a média for menor que 7, e como é que eu boto o E aqui, né? Ing, tá? Minúsculo, se eu botar maiúsculo, vai ficar verdinho, não vai ficar laranja, então não vai estar certinho, beleza? Então, tudo minúsculo. Se a média for menor que 7 e maior que 3, tá? Então, se a média for menor que 7 e maior que 3. 2 pontos. Print. Situação de recuperação. Uma carinha bolada. Beleza? Se a média dele for menor que 7, maior que 3, ele está de recuperação. Tá? Aí eu pergunto pra vocês, por que eu não botei assim, ó? Por que eu não botei if? Né? Bora testar isso aqui? Se eu não botar o else, né, deixar só o if, bora testar. Para ver qual que vai ser o erro que a gente vai ter aqui. Bora ver se vai funcionar aqui. Só que não está aparecendo. Vou fechar aqui e rodar de novo. A gente tem a condição maior igual a 7 e menor que 7 e maior que 3, né? Só que qual que é o problema disso aqui? É que eu faço essa verificação aqui e aí beleza. Se o meu aluno tiver sido aprovado, eu não preciso mais verificar nada, porque não tem como ele entrar em recuperação se ele já foi aprovado, né? Então, como eu não botei um else aqui, depois que ele fez a verificação, ele vai verificar de novo se a média for menor que 7 e a média for maior que 3. Mas a gente já viu que não é. A média maior é igual a 7, então a gente vai ficar perdendo tempo de processamento, tá? Claro que aqui, né, no nosso código, não vai impactar, não vai demorar, sei lá, 3, 4 segundos a mais. Claro que não. Mas se a gente tivesse num programa mais pesado, com mais condições, e a gente ficasse perdendo tempo com esse tipo de coisa, ia perder um pouco do processamento, da velocidade de processamento. Por isso que a gente coloca elif. O elif, o else, né, else if, ele só vai entrar se essa condição for falsa, né? Então, quando ela for verdadeira, ele já quebra e já pula para a próxima estrutura, tá? Então, else if, média for menor que 7, média for maior que 3, a gente está de recuperação. E por último, se eu botar aqui else, 2 pontos, né? Aqui eu não preciso botar else if, porque, de novo, não tem outra condição, né? Beleza, é menor ou igual a 3, reprovado. Tá, poderia colocar aqui else if média menor ou igual a 3. Sim, só que não precisa. Lembra do que eu falei quando a gente estava vendo a PP Inventa? Posso trocar tudo isso por um se não. Por quê? Porque, primeiro, é a última condição possível, né? E abrange todas as outras condições, todas as outras possibilidades restantes. Então prestem atenção aqui. Maior ou igual a 7, 7, 8, 9, 10. Menor que 7, maior que 3. A gente viu que era 4, 5, 6. Né? Então fica 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta só 1, 2 e 3. Então, se não for maior ou igual a 7 e não for menor que 7 nem maior que 3, só pode ser menor ou igual a 3. Então basta a gente colocar o se não aqui. E aí já engloba todas as outras posições, todas as outras condições que não são essas. E se não for, situação reprovada. Aí é triste. Beleza? Então vou rodar aqui pro módulo. Beleza. Funcionou. Beleza? Nota 1, 3 e 6. 6.3 é para dar recuperação. Beleza? Minha nota foi 4.65. Bora rodar de novo esse código. Só que agora para testar para ver se o aluno pode ser reprovado, tá? Vou tirar 2.3 e aqui eu vou tirar 3. Estou reprovado. Beleza? Reprovado.
Beleza? Então, a gente fez as nossas 3 condições aqui e vocês podem testar aí, não tem nenhuma condição que não esteja faltando. Claro que se você botar, por exemplo, para rodar aqui para testar, você vem aqui em Run, esse Run Module aqui, beleza? No F5. Ou pode apertar F5 só, né, que é mais fácil. Percebam que a gente está englobando todas as condições possíveis no nosso cenário de escola, né? Que são as notas de 0 a 10. Mas nada impede uma pessoa chegar e botar a nota. Aqui, vou botar minha nota. Tem alguma coisa que está impedindo o meu usuário de fazer isso? Não. Quando eu der Enter aqui, ele vai me retornar a minha média, tá? Deu um valor absurdo aqui, porque mostrou até com um Ezinho, né, de elevado. Vou rodar de novo com um número menor. Alguma coisa me impede de botar 465.487 aqui? Não. E claro, 515.070,5 é maior que 7. Vai ser aprovado, né? Então a gente precisaria fazer um tratamento de variáveis aqui, porque também a gente tem um outro problema para o outro lado. É o seguinte, eu posso vir aqui e colocar menos 7,8 e menos 3,5. E aí eu vou ter a minha média que é menos 5,65. Existe nota negativa só quando você perde, né, nota. Mas no final a média nunca vai ser negativa, vai ser sempre 0 a 10, né? Então, uma coisa que a gente poderia fazer seria colocar, se a média, se a nota que uma pessoa digitou, isso seria um tratamento de variáveis, né? Então seria aqui em cima. Se a nota que a pessoa digitou for maior que 10 ou menor que 0, a gente colocaria, por exemplo, para o cara digitar de novo, né? Mas aí ia ter um outro problema. Isso ia solucionar o problema de notas grandes ou negativas, mas aí tem outro problema. Nada impede de alguém aqui colocar texto. Vai dar certo? Não, vai quebrar meu código. Mas eu não impedi o meu usuário de fazer isso. E aí seria um outro tratamento de variável que a gente teria que fazer. Se não for número, aí você manda o cara digitar de novo, que ele foi burro. Digita de novo, não é número. Ou não é texto, é número. Entendeu? Então são tratamentos de variáveis que a gente poderia fazer aqui para melhorar o nosso código, tá? Mas como a gente está nessa parte didática aqui, a gente não vai ver isso, tá? Então é o seguinte, fazer o nosso intervalinho aqui, tá? 5 minutos. A gente volta, faz um exercíciozinho, vou passar para vocês. E aí, a gente finaliza, tá? Voltamos 9 e 1, né? Que já é 8h56. Beleza, pessoal? Vou deixar aqui lá o código, se vocês quiserem copiar. Até daqui a pouco. Mando. Seguinte. Agora a gente vai colocar o nosso programa aqui, né? Daí eu vou fazer só uma pequena mudança. Na escola, nessa escola que a gente está trabalhando, tem alguns alunos que são hackers, beleza? E aí a gente vai pedir uma nova informação aqui em cima. Claro que na vida real a gente tem que fazer isso, né? Mas hacker. Deixa eu input aqui. Digite. Dá pra gente botar, né? Peraí. Você é hacker. E aí o cara vai digitar.
sim ou não, certo? Para colocar essas duas opções. Vou colocar aqui. Na verdade, em vez de hacker, a gente vai chamar de resposta, tá? E hacker vai ser a nossa variável booleana. Vou dar um espacinho aqui só para a gente calcular essa variável. Vai ser o seguinte. Você, hacker, essa resposta vai ser sim ou não, tá? Para deixar bem fácil pra gente melhor. Para ficar mais fácil ainda, pra gente não se confundir, botar sim, S e N não, tá? Porque não ainda tem o tio e tal. Então, sim ou não, S ou N, tá? S ou N minúsculo. Vou até botar aqui, ó. S ou N. Aí o cara vai responder. Acho que vocês já chegaram a ver isso aqui em prompt de comando e tal, só que é Y ou N, né? Que a pessoa só responde com uma letra. Sim ou não. Porque como a gente está em português, é S ou N. Sim ou não. Se a resposta for igual a S, percebam que tem um erro aqui, tá? Na aula passada eu falei que esse igual, quando eu tenho só um, é atribuição, tá? Se eu quiser comparar uma coisa com a outra, eu boto dois iguais, tá? Então, resposta igual a S, tá? Então, é assim que eu verifico se uma coisa é igual a outra. Então, se a resposta for igual a S, o que a gente tem aqui? Um hacker. Então, hacker é igual a true, beleza? Lembrando que o true tem que estar com T maiúsculo, tá? T maiúsculo, resto minúsculo. Então, a gente criou essa variável booleana, lembra que a gente viu na aula passada? Só pode ser verdadeiro e falso. Então, hacker igual a true, beleza? Se a resposta for não, else, hacker igual a false, beleza? Ele não é hacker. O que isso vai mudar na nossa vida? Deixa eu fazer o seguinte. Se o cara for hacker, ele tem meio que uma vantagem. Claro que isso é só no mundo da nossa escola maluca aqui, tá? Não vai funcionar dessa forma. A gente não vai botar uma pergunta aqui perguntando se o cara é hacker ou não, tá? Mas só pra gente ter uma noção. Se hacker for true, o cara é hacker, né? Se for false, o aluno não é hacker. E aí o que isso vai impactar aqui no nosso cálculo da média, né? Atualmente, o aluno só fica aprovado se a média dele for maior ou igual a 7, né? Mas aí dá pra gente meio que dar uma burlada no sistema se a gente botar aqui que o aluno, se ele for hacker, ele consegue mudar a nota dele lá no sistema e ficar aprovado, tá? Então, ele consegue mudar aqui a nota dele. Se eu botar end, poderia colocar a condição aqui, né? Hacker igual a isso vai funcionar? Vai, né? Só que eu não preciso colocar igual a true. Por quê? Porque o hacker, por si só, já é true ou false. Então, eu não preciso colocar ele de novo aqui, comparando ele com true, né? Porque, por exemplo, bora ver. Se hacker for true, for verdadeiro, verdadeiro é igual a verdadeiro? Sim, verdadeiro, né? Se hacker for falso, falso é igual a verdadeiro? Não, então é falso, né? Então, essa comparação aqui sempre vai ter o mesmo resultado de hacker. Isso dá para entender, vou desenhar melhor aqui. Se hacker for verdadeiro, verdadeiro é igual a verdadeiro. E aí eu vou ter como resultado verdadeiro. Se hacker for falso, falso não é igual a verdadeiro. Então eu vou ter falso. Esse aqui é o valor de hacker, né? Esse valor final dessa comparação sempre vai ser igual ao valor do meu hacker. Então eu preciso ficar comparando, né? Eu só boto o hacker aqui. True ou false? É uma expressão lógica? É. Então eu posso botar aqui. Por que é uma expressão lógica? Porque é true ou false. Tá? Por isso que eu dei aquela introdução no começo da aula. Eu continuei aqui, né? Só para lembrar. Sim, continuei. Eita, abriu outro programa aqui. Sem querer.
Estava editando aqui o código de vocês para mandar, né? Mas tá. Então, agora, se a média for maior ou igual a 7 e o aluno for hacker, ele fica aprovado. Por que ele fica aprovado? Porque ele hackeou a nota dele lá no sistema. Né? Bora rodar aqui só para testar. Esse é o nome. Deixa eu ver um de vocês aí. A Fernanda. Fernanda tirou 5 e tirou 4. Você hacker. S. Bora dar uma última olhada aqui no código e ver se vai dar certo. A média é maior ou igual a... Para o aluno ser aprovado, a média é maior ou igual a 7 e ele tem que ser hacker. Né? Bora ver se vai dar certo. Ué, por que a Fernanda ficou de recuperação? Ela não é hacker? Ela não ia conseguir hackear a nota dela para mudar no sistema? Sim. Só que eu errei isso aqui, ó. Quando eu boto esse E, o aluno que tirou nota baixa só vai ser aprovado se a média dele for maior ou igual a 7. Né? Por quê? É se a média for maior ou igual a 7 e ele for hacker. Então, como é E, só vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Se a média dele for maior ou igual a 7, não precisa hackear o sistema para mudar a nota dele, certo? O que eu preciso botar aqui? Preciso botar um OR. Quando eu boto um OR, se a média dele for maior ou igual a 7, ou ele for um hacker, né, ele fica aprovado. Então, se ele for um hacker, está aprovado. Se a média dele for maior ou igual a 7, está aprovado. Se ele for os dois, está aprovado também. Bora testar de novo agora. Bora lá, Fernando, agora vai dar bom. Tirou 5 e 6.5, né? Seria uma nota para você não passar, né? Sua média seria menor que 7. Mas aí você é hacker. E aí, olha só. Sua média foi 5.75, mas sua situação foi aprovada. A gente até podia fazer o seguinte, né? Mostrar a média de novo com o valor que o hacker modificou, sei lá. Enfim, podia fazer isso. Mas eu acho que não vai dar tempo não, porque eu quero passar a atividade para vocês ainda, tá? Então, beleza. Esse é o nosso sistema da escola. Tem hacker aqui e tal, beleza? E aí, se vocês quiserem dar uma melhorada nesse código, melhorar ele, mexer mais, não tem problema nenhum, tá? Eu vou escrever aqui qual vai ser o nosso próximo, nosso desafiozinho aqui. Vai ser o seguinte. Peraí, rapidinho. Deixa eu ver isso. Só um instante, pessoal. Opa, voltei. Então, pessoal. O que a gente vai fazer aqui é um sistema bem basiquinho, tá? Até porque não tem tanto tempo assim para fazer, né? Vai ser aquele que a gente fez no app Inventa, tá? De entrada em algum lugar, um sistema para entrar em algum lugar, por exemplo. Você foi contratado por um salão de festas local para fazer um sistema em Python. Para fazer um sistema em Python que libera ou não a entrada de uma pessoa em uma festa. Beleza?
Esse negócio de pobre do TikTok, já ouvi o pessoal falando antes. Eu vi no TikTok uma vez, mas beleza. Vou colocar aqui, pobre. Beleza. Libera ou não a entrada de uma pessoa em uma festa. Beleza. O que a gente vai ter aqui? Só duas condições, né? Duas expressões lógicas. A pessoa poderá entrar se botar aqui dinheiro, né? Se tiver mais de 50 reais. 50 reais ou mais. Ou mais para pagar o ingresso. Ou Maicon. Então, como é que vocês podem fazer isso aqui? Tem várias formas de fazer, né? Até porque a gente colocou uma condição meio bagunçada aqui. Beleza, você foi contratado por um salão de festa local para fazer um sistema em Python que libera ou não a entrada de uma pessoa em uma festa. A pessoa poderia entrar se ela tiver 50 reais ou mais para pagar o ingresso, ou se ela conhecer o Maicon, né? Então, qual é a nossa primeira condição aqui? Vocês podem criar uma variável chamada carteira e colocar a quantidade de dinheiro que o cara tem. Ou impedir isso, né? Input. Quanto de dinheiro você tem? E aí o cara digita a quantidade de dinheiro. Lembrando que vocês vão precisar transformar isso para int, tá? Ou para float, né? Como é dinheiro. Float, carteira, tá? Fazendo isso aqui, você já tem a quantidade de dinheiro que o cara tem na carteira. E aí, para saber se o cara conhece ou não o Maicon, você pode fazer o seguinte, né? Maicon. Aí, ó. A gente fez aqui para o hack, né? Input. Você conhece o Maicon? Se resposta igual a sim, sim, você conhece o Maicon. Então, Maicon igual a true, né? Se não, Maicon é falso. Então, a gente tem as nossas duas condições aqui. Já mostrei, já estou dando de bandeja aqui para vocês, né? Então, para ela entrar na festa, são só essas duas condições. A carteira tem que estar cheia, com mais de 50 reais ou mais, e ele tem que conhecer o Maicon, beleza? Façam aí quando faltar 5 minutinhos para 9h30, ou seja, quando for 9h25, eu volto e a gente faz o exercício juntos aí, beleza? Tentem começar a fazer aí, talvez não dê tempo, mas eu já dei aqui de bandeja para vocês o comecinho do código, tá? Vocês podem modificar isso aqui também, tá? Essa parte do Maicon fica a critério de vocês. Finalizar essa aula. Vamos escrever o nosso novo código aqui. Vou fechar esse, né, que a gente estava fazendo. Abrir DLL de novo, que eu fechei, fui burro. Bora lá. File, new. Copiar aqui o que eu já escrevi, né? Beleza, aqui já está pronto. Vou mandar aqui. Carteira igual ao input. Quanto de dinheiro você tem? Carteira. Aí a gente converte aqui para float, né? Porque o cara vai digitar aqui o valor, né? Quanto de dinheiro ele tem. Mas aí esse dinheiro que ele digitou aqui vem como inteiro, né? Vem como um texto. Então a gente precisa converter ele para float, tá? O que é float? Números quebrados. Tem um outro tipo aqui que é o double, tá? Só que a gente não vai usar ele não. Então float. E aí a nossa resposta, a gente tem esse input aqui. Você conhece o Maicon? Se a resposta for sim, é true. Ou não, é false. Beleza? Se não for sim, na verdade, né? A gente poderia até colocar uma coisa aqui.
Por exemplo, para variar mais, ou resposta igual a sim, ou resposta igual a sim, né, para diversificar. Ou a gente pode fazer só isso aqui, ó. Como o cara pode digitar de várias formas o sim, né? Ele pode digitar sim, 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 sim. Pode digitar sim de várias formas, né? Faz o seguinte. Resposta ponto lower. Lembra do lower que a gente viu na aula passada? Lower, o que o lower faz? Ele transforma todo o meu texto em para minúsculo, transforma as minhas letras para minúsculo. Então, se o cara digitar sim, vai voltar. Se o cara digitar S maiúsculo, vai me retornar S. E aí eu reduzo a quantidade de coisas que eu tenho que comparar aqui. Se eu vou comparar com S minúsculo e sim minúsculo. E aí eu não preciso me preocupar se o cara digitou sim ou se ele digitou sim maiúsculo, não. Quando eu transformo para lower, todas as letras ficam minúsculas, tá? E aí eu só preciso comparar com S e sim. Não tem outra forma de escrever sim. O cara vai escrever sim, né? Se você quiser botar aí, pode botar também para cobrir mais possibilidades, mas não precisa, tá? Só esse S e o sim já é suficiente. Beleza. Qual que é a nossa condição aqui? Essa pessoa poderá entrar se ela tiver R$50 ou mais para pagar o ingresso ou se ela conhecer o Maicon. Vou fazer diferente. Em vez de fazer a comparação lá na condição, vou fazer o seguinte. Criar uma variável aqui chamada tem dinheiro suficiente. Dinheiro suficiente. Essa variável chamada tem dinheiro suficiente vai ser uma comparação. Que vai ser o seguinte. Se a carteira do cara tiver mais de R$50 ou R$50, né, maior ou igual que 50, ele tem dinheiro suficiente. Logo, se carteira maior ou igual que 50, ou seja, a quantidade de dinheiro que ele tem na carteira for maior ou igual que 50, for true, tem dinheiro suficiente, é true, né? Se não, é falso. Aí tem dinheiro suficiente, fica falso, tá? Vocês vão ver que vai ficar mais bonitinho o nosso código quando eu fizer isso aqui, ó. Em vez de Maicon, conhece Maicon, que fica uma linguagem mais alto nível, né? Você sabe o que você está colocando aqui. Então, ele só pode entrar se tiver dinheiro suficiente ou se ele conhecer o Maicon para entrar, né? Para entrar de graça. Então, ele pode entrar se tiver dinheiro suficiente ou conhece Maicon. Tá vendo como fica muito mais fácil de entender o meu código dessa forma? Eu não preciso nem comentar, né? Ó, se tem dinheiro suficiente ou se conhece o Maicon, eu vou entrar, né? Print, você está liberado. Pode entrar. Se não, print, você não pode entrar. Beleza? Bora testar isso aqui e aí a gente finaliza a aula. Opa. Qual foi o erro que deu aqui? Bora ver. Deu uma coisa errada aqui. Vou tentar rodar de novo. Está assim válido. Foi assim, ó. Tá faltando um parênteses aqui. Botou o errinho aqui na frente no else, mas é porque não tem parênteses aqui. Beleza. Quanto de dinheiro você tem? Eu tenho R$20. Você conhece o Maicon? Não. Não posso entrar. Triste. Minha vida. Vou tentar de novo. Peguei mais dinheiro ali. Tô com R$50 agora, mas ainda não conheço o Maicon. Tô liberado, posso entrar. Paguei os R$50 do ingresso e entrei na festa, né? Beleza. No outro dia, eu volto lá, só que eu tô sem dinheiro. Eu tô devendo dinheiro, eu tô com menos R$500, tô devendo dinheiro pra caramba. Mas eu conheço o Maicon. Sim. Tô liberado, posso entrar. Porque eu entrei na festa nesse dia aqui, eu conheci o Maicon, né, lá dentro. Então conheço agora o Maicon. Tô liberado, posso entrar. Beleza? Vocês podem testar o código de vocês de outras formas. Quero testar o sim lá que a gente colocou, né? R$30. Você conhece o Maicon? Sim.
Ó, vou colocar com S maiúsculo. Ele pegou esse sim com S maiúsculo, transformou em sim, tudo minúsculo, e comparou com esse sim aqui que a gente botou. Por isso que deu certo. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção de vocês. Eu vou postar essa atividade junto com uma... Ou melhor, postar essa aula junto com uma atividade, beleza? Pra gente fazer junto. Quer dizer, fazer durante a semana e resolver na aula que vem, tá? Então é isso, pessoal. Valeu. Obrigado aí. Até, deixa eu só ver quem é que tá aqui. Vou fazer a chamada depois. Vou tirar um print aqui. Beleza. Valeu, pessoal. Até semana que vem.